Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Luana Romani, sou professora de Direito e Processo do Trabalho, também advogo nessa área e estou passando por aqui para conversar com você sobre uma decisão muito importante que o ministro Ricardo Lewandowski deu no dia de hoje, 13 de abril, ao julgar um embargo de declaração que foram opostos pela Advocacia Geral da União em relação àquela decisão liminar, aonde ele, interpretando a Constituição Federal e a MP 936 à luz da Constituição, entendeu que as empresas devem observar a regra do artigo 8º, chamando os sindicatos aí para participar da negociação, ou naqueles casos que o acordo individual já foi firmado com o trabalhador, que o sindicato venha aí fazer a sua validação, que o sindicato venha acolher aquilo que foi negociado entre empresa e empregado diretamente. E essa decisão é uma decisão aí que já dá um norte para o próximo julgamento do plenário. Então, a gente já tem aí uma posição mais esmiuçada ainda do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, esclarecendo a sua liminar quando do julgamento desses embargos de declaração. Eu separei alguns trechos aqui para a gente comentar nesse vídeo, porque eu achei interessante a gente pensar, porque nós vimos aí muitos vídeos, muitas lives, muitas discussões jurídicas em relação à liminar anteriormente concedida, né? E agora vem aí os embargos esclarecendo o raciocínio constitucional aplicado pelo ministro. Então vamos lá. Primeiro que esses embargos, eles estavam buscando aí, ele destacou o seguinte, eu tô com os embargos aqui, vou ler para vocês. Os embargos, eles buscaram o reconhecimento da legitimidade da AGU para opor os embargos, também pediram a reconsideração da decisão liminar proferida pelo ministro e pedindo pela validade, pela legitimidade da medida provisória 936. Além do que, também pediu o efeito suspensivo ao recurso, ou seja, que enquanto se esteja discutindo a constitucionalidade ou não da MP no artigo 11, parágrafo 4º, que o efeito seja suspensivo. E, por fim, esses embargos pediram aí o acolhimento da tese apresentada pela AGU. Numa análise inicial, o ministro entende que a AGU, então, é parte legítima, ou seja, ela poderia sim ter opostos esses embargos, então não tem erro tecnicamente de legitimidade. E aí ele vem aí destrinchando a sua medida liminar, ele vem explicando por que ele vai rejeitar os embargos, mas é uma verdadeira aula no sentido técnico da análise aqui que nós estamos fazendo. Então vamos lá. Primeira coisa, ele diz na sua decisão dos embargos que a medida provisória, ela não perdeu o valor, ela está integralmente em vigor, porque nós ouvimos aí nesse tempo todo algumas pessoas dizendo que a medida provisória perdeu o seu valor, que ela foi deixada de lado, que agora não serve para mais nada. Não, ele vem dizendo o seguinte, que ela continua integralmente em vigor, pois nenhum dos seus dispositivos foi suspenso pela liminar. Né? A liminar, ela só se limitou a fazer uma interpretação conforme a Constituição, né? E aí ele fala o seguinte, e mais, por que ela está em vigor? Porque o que se entende que uma vez editada uma medida provisória pelo Poder Executivo, num primeiro momento há uma presunção de constitucionalidade e de legalidade desse ato do Poder Executivo, até que venha uma decisão judicial e venha dizendo que realmente aquele ato é inconstitucional, mas num primeiro momento, tecnicamente, observados os requisitos para a edição de medida provisória, feito
os requisitos formais sendo preenchidos, ela está em vigor e ela tem uma presunção de constitucionalidade inicialmente. Agora, o que ele faz questão de destacar nesse voto dos embargos é que a cautelar se limita tão somente a analisar o artigo 11, parágrafo 4º da medida 936. Por quê? Ele pega essa análise do artigo 11, parágrafo 4 do MP e faz uma interpretação conforme aos dispositivos, o artigo 7º, inciso 6 da Constituição e o 8º, inciso 6. Então, diante desses dois artigos constitucionais, aí ele destaca: não é possível se analisar esses dois artigos e os acordos individuais já celebrados entre empregados e empregadores produzem os efeitos imediatos. Obviamente, se a MP veio dizendo que é possível firmar acordo entre empresa e empregado diretamente, individualmente, sem no primeiro momento a participação do seu sindicato de categoria, então ela tá valendo? Tá valendo, é isso que ele destaca aqui. Então, o que já foi celebrado continua em vigor, porém, e já produzindo os efeitos imediatos. Isso é muito importante de se destacar aqui nesse vídeo, para que você entenda que tudo aquilo que foi feito até agora tem uma validade? Tem. Por quê? Porque se a medida provisória, formalmente falando, ela observou os requisitos, ela produz sim os seus efeitos, ok? E aí vem lá mais uma observação aqui importante, né? Que ele destaca que a própria medida provisória, o próprio ato governamental já prevê a comunicação do sindicato em um prazo máximo de 10 dias. Então ele fala assim, que não seria comum e não seria demais imaginar que o próprio presidente da República já sabia da necessidade dessa comunicação e que também não seria possível imaginar que quando o presidente fala, comunique-se o sindicato no prazo de 10 dias, ele está reduzindo os sindicatos a mero arquivista. Não, já é aí um indício de que nós podemos interpretar de que essa comunicação já seria para uma validação ou não daquele acordo que o sindicato recebeu ali. Então, não seria só ele recebe, guarda e tá tudo certo. Então, veja, ele traz aqui nesse julgamento dos embargos uma interpretação que foi a que ele fez quando do julgamento do liminar. E aí ele justifica mais aqui ainda falando o seguinte, que no entendimento dele, se o sindicato, do jeito que estava lá na MP 936, ele recebe esse acordo individual, arquiva, ele não está afastado nos moldes da MP 936, não se afastou o direito de ação do sindicato no futuro, né? Então, por isso que ele entende que sim, é preciso já delimitar nesse primeiro momento como isso vai funcionar. Por quê? Porque corre-se o risco da empresa hoje faz o acordo, o sindicato recebe e daqui no prazo prescricional bienal do término do acordo do contrato, por exemplo, o empregado desse período foi demitido daqui a algum tempo, e aí ele procura o seu sindicato. Se estiver dentro do prazo prescricional bienal, 2 anos após a baixa da carteira de trabalho, o sindicato ainda poderia propor uma ação e também observados os critérios da quinquenal, ou seja, no entendimento dele, a MP 936, do jeito que está, não também daria qualquer segurança jurídica ao empregador. Por isso, a necessidade dessa interpretação conforme já nesse primeiro momento, no julgamento dessa ação proposta face a esse artigo. E aí ele traz o seguinte, se mantivermos, isso aqui as palavras do acórdão, manter intacto o artigo 11, parágrafo 1º da MP 936, como se encontra redigido, sem qualquer temperamento, mostrava-se, como ainda se mostra, extremamente problemática tal a insegurança jurídica que levaria os patrões e os empregados. E aí, veja, essa comunicação que já a própria MP
prevê, ela diz respeito, o chefe do executivo já estava aí imaginando que o sindicato já viesse atuar exercendo o seu munus constitucional. Ele usa essa palavra aqui no seu voto. Ele entende que quando a MP diz, comunica o sindicato em 10 dias, ele já espera uma manifestação desse sindicato. Então, veja, a decisão embargada nesse momento pela AGU, ela busca identificar uma lacuna, ou seja, ela fala o seguinte: casse a liminar porque a MP precisa ser válida para que o acordo entre patrão e empregado prevaleça. Mas veja, a liminar, ela busca o que, pessoal? Ela busca manter e observar, inclusive, os regulamentos da Organização Internacional do Trabalho, quando diz ser necessária aquele modelo tripartite. Então, já existe recomendação da OIT e ele entende que, de fato, isso deve permanecer nesse momento de crise. Também ele cita aqui no seu voto uma resolução 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, também o qual orienta que os estados promovam ações para garantir a renda e a subsistência de seus cidadãos neste momento de pandemia. Aí, um ponto que eu gostaria muito de destacar com vocês, que é exatamente o que eu já vinha discutindo aqui nas minhas lives, nos meus vídeos e nas conversas que eu tenho tido com as pessoas, com os alunos que têm me procurado. É o seguinte, é justamente neste momento de crise que a Constituição Federal ela deve ser o norte da sociedade, porque se ela não servir neste momento de crise, nós ficaremos à deriva diante aí de uma tempestade que nós estamos vivendo mundialmente. E aí eu acho interessante dizer aqui, usar as palavras do texto dos embargos, do julgamento dos embargos. Então, vamos aqui, ó, abre aspas. Ora, a experiência tem demonstrado que justamente nos momentos de adversidade é que se deve conferir a máxima efetividade às normas constitucionais sob pena de graves e não raro irrecuperáveis retrocessos. Então, a Constituição, ela foi pensada justamente para esse momento de crise. É ela o nosso farol, é ela que vai aí à frente, norteando tudo aquilo que nós precisamos aplicar no nosso país. E veja, mais um ponto que ele destaca que eu acho muito importante. A Constituição, é claro, não foi pensada para vigorar apenas em momentos de bonança. É exatamente isso que nós estamos vivendo, né, pessoal? E aí vem aqui também uma outra situação, que ele destaca que a própria Constituição, ela já prevendo crises futuras, ela já destaca a possibilidade da diminuição da renda. Mas o que ela pensa? Com a participação do sindicato da categoria. Por quê? Porque nós estamos falando aí de uma relação que há um desequilíbrio processual, social, aí por isso a necessidade da participação do sindicato neste momento. E ele destaca que a mídia está dizendo que a medida provisória, ela mantém os salários intactos, que não há redução, mas ele destaca isso, ele entende como uma falácia, porque há sim uma redução, pode até, dependendo do grau de salário daquele trabalhador, há uma redução direta, há um prejuízo, e isso é uma falácia no sentido de que a mídia tem colocado, isso é muito importante a gente observar. E o contratempo que possa advir da participação do sindicato, ou seja, o que se tem propiciado, o que se tem falado neste momento. Olha, mas a decisão do ministro, quando ela fala que o sindicato tem que participar, isso vai trazer diversos contratempos, vai ser difícil, não se tem como contatar o sindicato nessa época, a federação, a confederação, eles não têm acesso, eles não querem negociar, enfim. Ele diz que qualquer eventualidade
não deve ser levado em conta. O patrão, a empresa, o empregador, ele tem o dever de buscar resolver essas questões. E ele fala, essa dificuldade pode existir? Pode, mas a empresa tem que buscar uma forma de resolver esse impasse, porque isso não justifica a não utilização do termo constitucional do jeito que está previsto. E o esvaziamento de poder de sindicatos, ele cita isso também. Nós já estamos numa corrente tendência natural aí, já estamos vindo de leis anteriores, reforma trabalhista, tudo buscando esse esvaziamento da participação sindical. Mas ele entende que isso não pode ocorrer, principalmente nessa fase crítica pelo qual o país está passando, né? E a decisão também, ela deixa a seguinte situação, ela não veio, e isso é o cerne aqui, isso é o importante, não se busca invalidar o acordo firmado entre patrão e empregado, não é essa a ideia. A ideia é que venha os atores sociais, que o sindicato venha participar, pois a Constituição exige. E não trouxe essa decisão, ele entende que a liminar dele não trouxe qualquer insegurança jurídica, até porque a decisão dele visa justamente falar aquilo que não foi dito na medida provisória, no que diz respeito às reduções de salário e jornada. Ele cita aqui também, por fim, que são legítimos os acordos firmados até o momento. Acho isso muito importante de destacar aqui no vídeo. Os acordos firmados até o presente momento prevalecem, sim, eles existem, eles são válidos, porém, também ele já deixa claro aqui que aquele artigo 617, os prazos estabelecidos lá, como a própria MP 936 reduz pela metade, então aqueles prazos estão reduzidos pela metade, mas ele também fala o seguinte, então os acordos são válidos, vai se notificar o sindicato nos prazos reduzidos do 617, conforme a própria MP 936 autoriza essa redução de prazos. O sindicato, instado a se manifestar, ele vai averiguar se respeitou-se ali os limites constitucionais. Respeitados, ele vai fazer a convalidação dos acordos. Não respeitados por algum motivo, e aí ele vai iniciar uma negociação que, se as partes vierem a firmar um acordo coletivo de trabalho, então no que esse acordo firmado posteriormente ao acordo individual, ele vai ter validade. Se ele falar de todos os pontos do acordo individual, ele prevalece sobre o acordo firmado, senão ele só vai ter validade naquilo que for incompatível com o acordo individual. Então, veja, o ministro deixa claro nesse julgamento dos embargos que, primeiro, temos que observar a Constituição Federal. Segundo, o sindicato, ele deve ser, sim, chamado a se manifestar para aqueles casos que eu ainda não fiz o acordo com os meus empregados, ou se já feitos os acordos individualmente com cada empregado, esse acordo deve ser levado ao sindicato representativo, aí esse sindicato vai validar, convalidar ou não aquilo que foi já estipulado entre as partes, e se tiver algum ponto que haja alguma discordância, o sindicato ali pode passar a negociar com a empresa. Veja, sempre buscando dar validade, dar força, dar valor à norma constitucional, pessoal. Porque a norma constitucional, ela deve prevalecer nesses momentos de crise, sob pena de, no futuro, e eu achei assim, exatamente aquilo que nos amedronta como operadores do direito, quando ele diz que neste momento, se a Constituição for desrespeitada, tudo aquilo que a história da humanidade alcançou, como direitos da pessoa humana, isso
corre-se um grande risco de se configurar um irrecuperável retrocesso, palavras do ministro aqui no voto. Então, veja, nós vamos ter aí a análise dessa MP, dessa decisão liminar, no próximo dia 16 de abril, pelo plenário do STF, mas o julgamento desses embargos já nos dá um norte, o porquê da liminar dada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. Vou pedir para você acionar aí o lembrete, seguir o canal, acionar o lembrete. Também tenho lá o meu Instagram, onde eu também coloco algumas postagens no sentido sempre de te manter informado e atualizado no que diz respeito ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. Até mais, obrigada!